Neotantra não é terapia. Olha só, hein? Seja muito bem-vindo aí, povo tântrico. Meu nome é Antar Firak, para você que não me conhece, sou diretor aqui da Escola Mahara Tantra. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso canal no YouTube. E já chega dando like porque o tema é polêmico. A gente não quer atacar ninguém, mas a verdade precisa ser dita dentro desse mercado. E a gente vai trazer alguns pontos de um novo artigo que eu estou construindo para que a gente possa trazer com muita contundência e embasamento essa visão. Mais recentemente eu fiz uma postagem dentro do Instagram com esse tema, falando que realmente Neotantra não era terapia, e surgiu muitos comentários, muitas conversas, e a gente vai falar um pouquinho a respeito do que surgiu dentro dessa postagem, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar aqui alguns parâmetros bem interessantes, e eu quero saber sua opinião, ok? Deixa aí nos comentários, não esquece também de se inscrever dentro do nosso canal, deixar o like, porque ajuda muito a gente a continuar produzindo material aqui, tá bem? Bom, vou ler o trecho da legenda primeiro que eu fiz na postagem, e aí a gente vai começando a comentar e falar sobre alguns comentários que teve aqui no vídeo também. Fechou? Vamos lá. Outro ponto bem simples é que, nesse contexto, o termo tantra ou tântrico/tântrica também não se aplica, pois está fora do contexto, como já estudamos. No entanto, se quisermos de fato justificar essas práticas dentro do contexto tântrico atual, é preciso que seja construída uma hermenêutica tântrica brasileira, que primeiro estabeleça as bases tradicionais e clássicas através da conexão iniciática com escolas e escrituras do Tantra, de forma que se tenha uma clareza total da visão da realidade ontológica, da tese epistemológica que trata da estrutura filosófica e ritualística, bem como da visão soteriológica, que é a proposta que contém o objetivo final do sistema. E assim, construir uma verdadeira ponte entre a tradição e o que é feito hoje. Isso se chama hermenêutica tântrica brasileira. É exatamente o trabalho ao qual a Escola Mahara Tantra tem se dedicado nesses últimos 3 anos. E aí no final da legenda a gente fala exatamente assim, ó. Obviamente, construir tudo isso dá muito mais trabalho do que apenas ensinar alguém a colocar um vibrador no genital das pessoas e fazê-las gozar. Que é exatamente o que a gente percebe dentro dessa visão neotântrica, que eu chamo também, entre aspas, de ditadura orgástica, né? Eu gosto muito de um conceito junguiano que é chamado de enantiodrômia. Basicamente é aquele conceito pendular, ok? Que quando você solta um pêndulo, o movimento natural dele, ok? É ir para o outro extremo, não é parar no centro, ok? Em algum momento ele vai chegar pela própria força da física, ok? Ele vai chegar no centro. Mas o conceito de enantiodrômia é toda vez que você sai de um extremo, você primeiro vai para outro. Isso significa que é aquele velho conceito e ditado popular. Você é 8 ou 80, ok? E você sai de 8 a 80 de uma hora para outra. Só que existem tantas divisões, do 9 a 87, por exemplo, uma infinita gama de possibilidades dentro de todo esse aspecto. E esse equilíbrio, essa homeostase, ela vem com o tempo. Mas quando você sai de um extremo, você vai para o outro. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, quando as pessoas elas estão desconectadas da sua própria sexualidade ou com uma sexualidade muito reprimida, a tendência é que elas se encaminhem de fato para o outro extremo, ou seja, elas começam a usar a sexualidade de forma exacerbada. Então é exatamente isso que a gente percebe dentro da construção do Neotantra, uma visão excessivamente presa a uma ditadura orgástica. Então, eram sessões de 40 minutos, de 50 minutos, você cobra quase R$400, e a ideia é você dar prazer para a pessoa, e se ela não gozar com você fazendo ali as manipulações, você usa o vibrador, e o gozo é a qualquer custo. Calma. Percebe? É o outro extremo daquela repressão, daquela moralidade absoluta pregada como sexualidade. Compreende? Então é o outro extremo, é exatamente o que o Jung chamava de enantiodrômia. Mas vamos continuar a legenda, ok? A terapia tântrica de verdade precisaria passar por essa construção, que é o que a gente citou e estamos chamando de hermenêutica tântrica brasileira, para que seja possível a construção de pontes entre a tradição e essa nova abordagem. Caso queira subsistir
caso queira subsistir como algo que realmente tem base e estrutura para poder ser chamada de Tantra de fato. Por outro lado, precisa-se também de um lastro embasado na ciência psicológica ocidental e os seus últimos avanços no campo da neurociência. E assim, com esses dois fundamentos, ou seja, tradição e ciência, muito bem fundamentados, teremos uma terapia tântrica de verdade, como uma reação genuína às limitações e abusos que acontecem no Neotantra. Então perceba, o Neotantra ele surge com base em pensamentos do Osho, que não era de uma linhagem tradicional do Tantra, ok? Então a gente já começa com esse problema, e um punhado de ferramentas unidas. Então, um pouco de ferramentas corporais de Reishi, aí tínhamos lá as ferramentas das massagens genitais da Sexological Bodywork, de Anne Sprinkle e Joseph Kramer, e tínhamos algumas meditações ativas do Osho. Era isso que se dizia, ok? É isso que realmente formatava o que se apresenta como Neotantra. Até hoje, ok? Até hoje, mas já há muito tempo. Então, isso não é terapia, isso é um punhado de ferramentas unidas, ok? Basicamente girando em torno da massagem tântrica, porque 90% desses profissionais neotântricos que não deveriam de fato ser chamados de terapeutas, ok? Esse é o ponto, porque eles não foram capacitados para isso. É um punhado de ferramentas sem nenhum subsídio, estrutura ou fundamento teórico. Por que nós estamos fazendo isso? Como que isso funciona? O próprio criador dessa abordagem no Brasil fala abertamente que não tem nenhum compromisso com teorias ou fundamentos, ele só quer ensinar uma técnica. Ele fala abertamente também que não vende formações, não forma terapeutas, mas você entra lá e ele continua falando e vendendo formação de terapeutas tântricos. Né? Esse é o problema da questão, é um termo usado de forma muito irresponsável, literalmente, ok? Mas vamos lá, alguns comentários aqui que a gente percebeu, né? E a gente viu. Uma grande terapeuta, que eu considero com muito respeito, fez esse seguinte comentário que eu acho interessante, né? E deu abertura aqui para um ponto bem importante. Cadê? Deixa eu procurar aqui o comentário. Basicamente, ó, eu não sei onde é que tá. Peraí. Eu não tô conseguindo achar. Mas tem um que é mais importante, que eu acho que é o crucial, que é o comentário da Fran, uma terapeuta também do tantrismo, formada pela Darisha, uma professora que eu tenho um profundo respeito e que, do meu ponto de vista, foi a primeira pessoa no Brasil que realmente começou o movimento da terapêutica tântrica na prática. Porque antes disso, talvez, já tinha movimentos que dariam ou construiriam o que viria a ser a Abra Tantra, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Tântricas e Tântricos, ok? Que é, na verdade, um esforço de muitas pessoas que estavam verdadeiramente cansadas do mercado e de todas as bagunças, né? E principalmente depois ali de março de 2019 ter eclodido os escândalos de abuso sexual dentro do Neotantra, por exemplo, começou a existir muito esforço no sentido de se desconectar desse Neotantra e construir realmente uma abordagem de terapia tântrica. A primeira pessoa que eu tenho notícia de fazer isso na prática e sustentar isso ao longo do processo foi a Darisha, do Instituto Atman em Brasília, que criou literalmente a primeira pós-graduação de terapias tântricas, ou seja, para que de fato fosse criada uma pós-graduação em terapias tântricas, nós precisamos de fundamento, nós precisamos de base, de teoria, de estrutura, não é só ensinar uma técnica, ok? E realmente, a primeira pessoa que eu vejo, eu posso estar errado nisso, tá? Mas dentro das minhas pesquisas, a primeira pessoa que eu vi realmente fazer isso é a Darisha, e eu venho falando isso, inclusive, dentro da Abra Tantra desde 2022, né? Que eu só vejo realmente uma terapia tântrica a partir desse trabalho da Darisha, ok? Existe uma estrutura. Por que eu não vejo isso conectado com a Abra Tantra especificamente? Porque a Abra Tantra, ela estrutura o arcabouço teórico. Cabem às escolas e a profissionais que queiram tomar essa missão sobre os seus ombros, construir com base nessa teoria, ok? Mas a Darisha já vinha anteriormente já construindo, inclusive sei de informações, não conheço muito bem a história, infelizmente, mas sei que teve um pouco de participação do Guru Tama também.
Então, do meu ponto de vista, analisando a história, eu vejo que a terapêutica tântrica nasceu daí, de um buraco dentro do Neotantra, de fato, que não formava terapeutas, né? Formavam, no máximo, pessoas que faziam uma massagem no genital, ok? Só que, perceba, quando a gente analisa, e esse é o cerne do meu novo artigo falando dessa questão das diferenças entre Neotantra e terapia tântrica, é que quando a gente olha, por exemplo, para o caso da Sabina, né, que foi ali uma cliente de Jung, certo? Que foi um dos terapeutas formados dentro da psicanálise freudiana. Quando Jung foi atender essa moça, Sabina, ele teve um caso com ela, ok? E isso gerou muitos problemas dentro da questão psicanalítica, o que forçou Freud a criar um sistema muito robusto com um código de ética e conduta para os seus terapeutas. Isso aconteceu com Reich, isso aconteceu com Alexander Lowen, isso aconteceu com Masters e Johnson na criação da terapia sexual. Todos eles foram atacados e obrigados a desenvolverem códigos de éticas e conteúdo no sentido de formação técnica muito mais robustos do que antes, por exatamente trabalharem com a sexualidade. Será que o criador do Neotantra não imaginou que, ao tocar o genital das pessoas, isso também não seria necessário? De um grande arcabouço técnico, fundamental, teórico, estruturado? E principalmente um desenvolvimento adequado desses profissionais que vão tocar o genital de outras pessoas? Será que não passou na cabeça dessa pessoa que isso seria importante? Entende? Então, Neotantra não é terapia tântrica, são coisas totalmente diferentes. A terapia tântrica foi construída de fato com base nisso que surgiu a partir do Neotantra para organizar a bagunça. Mas vamos ao comentário da Fran, porque é um comentário sensacional. Ela fez uma pergunta excelente e deu abertura para que a gente pudesse explanar um pouquinho mais. E depois eu vou ler a minha resposta aqui e vou aprofundar um pouco essa questão. Fechou? A Fran disse assim, ó. Mas se nas tradições do Tantra clássico não haviam massagens e o que se tem hoje seria uma nova linha com influência do Tantra antigo e releituras contemporâneas, principalmente do século passado em diante. Tais abordagens se encaixam em Neotantra, não? Certo? Então ela fez essa afirmação. Como na tradição clássica não tinha massagem, e o Neotantra basicamente faz essa releitura e nos traz, essa é uma terminologia correta. Ela pergunta se não seria uma terminologia correta. E aí ela continua. Em relação a abusos, isso acontece infelizmente. Onde mais vejo essa distorção é terapeutas tântricas, entre aspas. Não vejo ninguém usar o termo Neotantra. Pode ser só uma bolha minha. É bem complexo desassociar o que é verdadeiro e o que não é com a proporção da distorção no Brasil. Certo? Isso aqui que ela falou é sensacional, ó. Então, você vê terapeutas tântricos, entre aspas, que se intitulam assim, fazendo um monte de besteira e todo tipo de abuso que você puder imaginar. Só que eles não deveriam ser chamados assim, correto? Porque eles não são formados por escolas que têm realmente uma abordagem de terapia tântrica. Eles são formados dentro dessa abordagem neotântrica, ok? Seja do seu criador ou dos seus derivados, percebe? Então, esse é um ponto crucial de como a gente vê realmente que as coisas estão bagunçadas. E digo mais, tá? Quando eu falo dessa forma, eu não estou atacando ninguém do Neotantra. Ninguém. Eu tenho pessoas que são do Neotantra, que são meus alunos. Eu tenho amigos e amigas, irmãos e irmãs que são pessoas incríveis. Não tem nada a ver com falar mal das pessoas do Neotantra, ok? Mas de compreender, e aí parece que isso é muito difícil para as pessoas, sem que elas tomem como um ataque pessoal, de compreender que, cara, tudo bem, você, né, fez esse caminho, tá tudo certo, mas esse não é a totalidade da coisa. Qual que é o problema de você olhar para isso e falar assim, nossa, realmente eu não sei tudo. Nossa, que legal, tem mais coisas ainda. Isso deveria ser motivo de alegria. E não de você ficar puto ou achar que alguém está atacando o Neotantra para que você pessoalize essa questão. Não é o caso, entende? Nós só estamos buscando colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se você é uma pessoa que realmente não tem medo de crescer, de expandir, não tem como você levar a mal o que eu tô falando aqui. Você vai entender o que nós estamos apresentando, ok? Mas vamos lá para a resposta. Eu comecei falando assim. Fran, excelente colocação, minha irmã. E obrigado pela pergunta sagaz demais, porque abre possibilidade para que a gente apresente mais informações sobre a nossa visão.
Então vamos lá, ó. Um dos pontos centrais da minha tese é que o termo Tantra está conectado a uma série de características que o Neotantra não representa. Esse é um ponto que é conhecido por muitos, mas na prática acaba não mudando quase nada. Mas um ponto crucial é que o Neotantra no Brasil está ligado a uma abordagem e a uma pessoa específica que já disse publicamente que não forma terapeutas e não liga para a teoria. Nesse sentido, o Neotantra, além de não ser terapia, nesse sentido, o Neotantra, além de não ser Tantra, também não é terapia, mas apenas um punhado de técnicas misturadas com um nome interessante e vendável. Trazendo para um outro ponto nossa conversa, podemos citar dentro da história das religiões, por exemplo, um movimento onde primeiro as coisas acontecem na prática de forma individual, depois em grupos, ok? E depois dessa segunda fase dos grupos, cria-se uma literatura. Ok? O Tantra no Brasil, ele está nesse terceiro ponto. Então, tivemos pessoas que se conectaram com o Tantra de forma individual, tivemos nas últimas décadas movimentos de grupo no Tantra, e nesse momento nós estamos na terceira fase exatamente, nós estamos na construção de literatura. Ok? E é exatamente esse o ponto. Aqui o trabalho da escola, a missão da escola tem sido se debruçar sobre a construção de uma hermenêutica tântrica brasileira. Você vai ver eu falar muito desse conceito aqui. Mas vamos continuar aqui no comentário. Então, o Tantra no Brasil está nesse terceiro ponto, assim como as religiões de matriz africana estiveram décadas atrás seguindo por esse mesmo caminho. Então você vê essa mesma estrutura na Umbanda e na Quimbanda, por exemplo, ok? Voltando ao Neotantra, podemos dizer que ele foi uma fase empírica necessária, mesmo com tantos erros por mera irresponsabilidade. Mas nesse erro surgiram profissionais sérios que queriam levar esse trabalho com profundidade à frente e sentiam que esse trabalho tinha uma profundidade muito maior do que as pessoas que estavam falando a respeito diziam, ok? Por quê? Porque elas não sabiam disso. Elas mesmas que estavam ensinando estavam limitadas dentro de uma visão apenas um pouco de contexto do Osho, ferramentas sexuais, enfim. E aí eu continuo. Mas surgiram então profissionais que queriam fazer isso com profundidade, com verdade. Foi o caso da própria Darisha, que deu uma base terapêutica que, do meu ponto de vista, inaugura no Brasil uma fase da terapia tântrica, a fase da terapia tântrica de verdade. E você com certeza sabe que a sua pós-graduação com ela foi muito mais profunda e não coisas de final de semana, sem base, sem fundamento. A Fran, que é a pessoa que comentou e que eu estou respondendo, é aluna da Darisha, ok? Então ela participou dessa pós-graduação que a gente mencionou aqui. E aí entra a distorção da coisa. Pessoas que vivenciaram esse Neotantra passaram a ser chamadas de terapeutas tântricos, porque movimenta muita grana, entende? Eu te capacito rápido e você vai fazer dinheiro. Imagina, né? Melhor dos mundos, certo? Imagina você fazer turmas de 100 pessoas que estão pagando 10 mil reais para você passar 1 ou 2 finais de semana contigo, certo? Né? Como que você reagiria a isso? Responde aí para mim. Mas essa ação bagunçou tudo. Desde 2022 eu falava na Abratantra que a terapia de verdade começou ali, com pessoas que entenderam que o Neotantra não se sustentaria. Nessa fase de trabalho, a minha proposta prática é uma hermenêutica tântrica brasileira, para justificar o uso do nome Tantra com base tradicional e também científica / terapêutica. Então, basicamente, de forma bem simples e direta, se Neotantra formasse terapeutas tântricos, não precisaria de uma associação vir depois para organizar a bagunça, como a Abratantra, não precisaria de terapeutas criando metodologias, como a Darisha na pós-graduação, aqui a Escola Mahara com a chancela do MEC, entende? Não tem sentido. Outras pessoas que saíram desse movimento neotântrico por conta da profundidade de um pires, né? Ou seja, extremamente raso, tiveram que estudar outras coisas ou mesmo criar abordagens. Né? Abordagens psicoterapêuticas com mais fundamento dentro da ciência, dentro do que era a psicologia, dentro do que era a terapia corporal, por exemplo, para que a gente tivesse fundamento. Aqui mesmo na escola, eu tive que me debruçar sobre isso e construir coisas porque simplesmente não tinha. Não estava construído. Entendem isso? Então, e não foi nada fácil, realmente.
Eu entendo porque as pessoas do Neotantra, ou o próprio criador do Neotantra, olhou e falou assim, cara, vai dar muito trabalho. Não quero mexer com isso. Eu entendo. Eu entendo e acho justíssimo. Ok? Só que a partir dessa ação gerou-se um grande problema. Ok? Será que não existe uma certa responsabilidade das pessoas que passaram por esse tipo de método e estão abusando de outras? Será que você hoje, como um terapeuta tântrico, ou seja, ou não sei se de verdade, mas que vem dessa linha neotântrica, será que não está na hora de você realmente dar um passo de se aprofundar e ir muito além? Porque basicamente o que a gente vê no Neotantra são pessoas despreparadas e abuso à torto e à direito. Essa é a base do mercado. A gente vê reclamação disso aqui na nossa escola todas as semanas. Pessoas que relatam esse tipo de coisa exatamente vinculadas a exatamente inúmeras figuras do Neotantra, que pelos bastidores a gente conhece as histórias. E não só nos bastidores, ok? Porque existem escândalos dentro do Neotantra por abuso sexual e vários outros tipos de abuso que estão públicos. Basta você procurar, ok? Agora, por que ninguém fala disso? Por que a gente ainda continua vendo os grandes do mercado fingindo que isso não acontece e colocando panos quentes em cima? Tá errado, tá errado. Se a gente quer fazer um Tantra de verdade florescer no Brasil, a gente precisa falar dessas questões, ok? Bom, acredito que a gente conseguiu explorar um pouco esse tema. Muito em breve a gente vai poder também finalizar a construção desse artigo e, como da outra vez, a gente vem e estuda esse artigo fase a fase para que você possa entender realmente com mais embasamento toda a construção dessa história do Tantra no Brasil e como de fato a gente vai levar ele para o próximo nível, fechou? Bom, espero que você tenha curtido o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e principalmente deixa um comentário, faz essa, se você chegou até aqui, deixa um comentário aí falando o que você achou, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.